Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vim contar para vocês a segunda parte da minha viagem ao Jalapão com 9 russos e pedir desculpa para vocês porque eu já tinha gravado essa segunda parte, mas infelizmente o áudio não tinha sido capturado e eu perdi mais ou menos uns 15 minutos de gravação. Você é burro, cara, que loucura. Beleza? Então bora pro vídeo. Bom pessoal, nessa segunda parte eu vou falar um pouco mais da experiência que eu tive na viagem, não relacionada exatamente à parte de economia, política que eu conversei com os russos, apesar de que isso também foi muito bacana. E se você não assistiu a parte 1 desse vídeo, para agora o que você está fazendo, clica no card que vai ter aqui em cima, não sei aonde, mas vai ter um card aí com a parte 1 contando essa história dessa viagem, e aí vocês vão entender exatamente o que é. Mas para resumir, eu passei alguns dias no Jalapão, no meio do mato, no meio do nada, aqui no Tocantins, com 9 russos, e tive a oportunidade de conversar com eles sobre diversos assuntos, alguns inclusive coisas, consegui algumas informações que eu nem imaginava de coisas que aconteciam na Rússia e que são muito bacanas para a gente pensar, refletir um pouco. E ainda nesse sentido de refletir, de pensar um pouco, pessoal, o Brasil é um país muito bom. A gente tem nossos problemas, tem corrupção, tem pobreza, tem os nossos problemas, mas é um país muito bom. E a gente tem coisas aqui que a gente nem imagina que valem muito em outros países, como por exemplo castanha do caju. Castanha de caju, para você que não sabe, é uma coisa caríssima fora do Brasil. A gente exporta essa castanha e em outros países aí você vai comprar um pacotinho pequenininho de castanha de caju por 20, 30 dólares, que é um valor absurdo. A gente, principalmente aqui do norte e do nordeste, a gente sabe que a gente acha castanha de caju para comprar baratinho ali no mercado, na rua mesmo, produtores locais. É uma coisa assim que a gente compra, a gente come e nem sabe, nem vê que isso é caro, nem imagina que isso é caro, caríssimo, inclusive, fora do Brasil. Mas não é só isso não, o Brasil não é um país bom por causa da castanha de caju, tá? A gente tem aqui esse costume, né, de sair para um bar, para um barzinho, sentar, conversar, socializar. E países como a Rússia não tem isso, por um simples motivo. É um país muito frio, as pessoas não vão sair na rua para ficar bebendo cerveja na rua, ou enfim, para encontrar amigos na rua. As pessoas não têm um lugar para ir no final de semana, que é como um barzinho que a gente tem aqui no Brasil. Pelo menos na minha região isso é muito comum. Comenta aí embaixo se é o lugar que você está assistindo esse vídeo, se também tem esse tipo de coisa, mas na Rússia não tem, tá? E eles falaram que não tem também uma dança de salão como a gente tem o forró aqui. E aí, inclusive as russas, as mulheres que estavam na viagem, morrendo de vontade de dançar um forró, porque elas veem aquela dança, né, acham muito bonito, mas lá não existe isso. Tem as danças deles, mas nenhuma é como a nossa aqui, como o forró que a gente tem, que é uma dança de salão, que você precisa de um par para dançar, e tem os passos que você faz, enfim. Isso tudo foi muito bacana de perceber, porque coisas pequenas como essa a gente não dá o valor devido. A nossa cultura tem um valor muito grande, não só por ser nosso, mas também porque tem qualidades dela, específicas dela. Toda cultura tem os pontos fracos, talvez o Brasil tenha muitos pontos fracos também que façam parte da sua cultura, mas certamente a gente tem uma cultura muito bonita e que tem vários elementos que são bacanas e são invejados por outros países e a gente não repara nisso. Para além disso, pessoal, também foi muito bacana de ver, teve uma situação muito engraçada que o russo estava me pedindo Brazilian Vodka. Eu não lembro se eu contei no outro vídeo, mas se eu contei aí, me desculpa, você vai ouvir de novo essa história. O russo ficou me pedindo Brazilian Vodka, que seria vodka brasileira, e eu sem entender o que ele queria, fiquei oferecendo Absolut, Smirnoff, essas vodkas que a gente bebe aqui no Brasil, que tem aqui no Brasil, né? E ele não aceitando, porque não era isso que ele queria. Ele, na verdade, queria cachaça. E a gente, pelo menos aqui na região do Jalapão, ou no Tocantins inteiro, a gente tem diversos tipos de cachaça com ervas, sementes, casca de árvore, que muitas vezes, e isso é uma coisa muito forte aqui no Tocantins, esses remédios naturais que a população aqui usa, que servem para tudo, de tosse até dor de cabeça, até ansiedade, tem cachaça com semente de árvore para tudo. E isso eles não conheciam, né? Então eles viam a cachaça, que tinha a cachaça clarinha, né? Que é a de alambique, e tem a cachaça envelhecida, que geralmente ela tem uma coloração um pouco diferente. Eu fui lá explicar para eles que cada cachaça fazia, né? Os guias iam me falando e eu passando para eles, e eles assim, meu Deus, como pode? Tem cachaça para tudo, você resolve tudo com cachaça aqui, não tem farmácia no Brasil?
E aí eu fui explicando para eles. E assim, é um outro ponto também da nossa cultura, né? Lá na Rússia, eles me falaram que você bebe a vodka normal, né? Sem nada, inclusive, sem misturar com energético, como muita gente faz embalada por aqui. Lá não, cara. Lá você toma ela pura mesmo. Alguns casos, eles fazem tipo um suco com as berries, né? Que são aquelas frutinhas pequenas, que lá tem vários tipos. Eles fazem sucos e aí mistura a vodka, mas não é uma coisa tão comum. E eles bebem pura mesmo. Então, mais uma coisa nossa, que eu não sei exatamente se é uma vantagem ou não, mas de qualquer forma, a gente tem mais sabores, mais variedades, mais opções e mais finalidades também para as nossas bebidas, né? É uma coisa interessante que eu não imaginava que seria assim na Rússia. E aí, fazendo um adendo aqui, eu falo inglês já tem um tempo e, assim, eu sempre gostei desse lance de aprender inglês, desde criança. Sempre gostei, sempre fui interessado, acabei aprendendo, acabei trabalhando também com aula, dei aula de inglês por um tempo, mas eu nunca tinha parado para pensar no quão a comunicação é importante, sabe? Não só porque eu estava nessa viagem como um tradutor, mas também porque eu vi na prática uma coisa muito engraçada acontecer, que foi quando a gente foi descer nos bots de rafting. Para você que não sabe o que é rafting, joga no Google aí que acho que a primeira imagem que aparecer você vai entender o que é o raft, tá? Mas é basicamente descer corredeiras no bot. A gente foi descer as corredeiras e eu fui em um dos bots e traduzi todas as instruções que os guias lá deram pra gente. Porque não é tão simples quanto parece, tá, pessoal? Tem um momento que você tem que remar, tem outro momento que você precisa se inclinar para o meio do bote para ele não virar, e tem outros momentos que você precisa sentar no fundo do bote para você também não virar o bote, não cair na água, enfim. E é um pouco emocionante, para não dizer que foi muito emocionante esse passeio lá que a gente fez. Mas, para resumir, no bote que eu fui lá traduzindo as instruções, o pessoal aprendeu direitinho. E no outro bote eu fiquei com pena, cara, mas não tinha o que fazer, eu estava longe. O cara tentando se comunicar, tentando passar as instruções, e os gringos lá, os russos, nem aí, não estavam entendendo nada, eles também estavam preocupados em tirar foto, e enfim, achou que ia ser um passeio de barco, quando na verdade não é bem assim, é uma coisa bem, é uma aventura bem perigosa até em alguns casos, né? Esse do Jalapão não é perigoso em nada, tá, pessoal? Só deixando esse adendo aqui. E aí, na primeira corredeira que teve, o outro bote virou, e o nosso não, o nosso se manteve lá, não virou. Mas depois que isso aconteceu, aí eu até fui para o outro bote para passar as instruções para eles, e aí depois ocorreu tudo bem. Isso foi o primeiro caso assim concreto e prático mesmo de como a comunicação ela é importante e como ela pode interferir no resultado final de algumas coisas, né? Certamente a experiência desses russos seriam outras se fosse outro tradutor lá, porque ele poderia traduzir algumas coisas diferentes do que eu fiz, poderia ter conversado mais ou menos. Se fosse um cara que falasse russo, com certeza seria melhor ainda, que não é o caso. Eu não sei falar russo, tá, gente? Estava com russos lá, mas eu não falo russo, só o inglês mesmo, básico. Enfim, pessoal, esse é só um adendo aqui que eu quis fazer, porque foi uma coisa muito interessante que aconteceu e que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Sobre outras observações que eu fiz da viagem. A gente tem muitas belezas naturais, isso é fato. O Brasil é um país de riquezas naturais, belezas naturais, e isso chama a atenção do mundo. Mas o que a gente não imagina é como eles ficam deslumbrados quando chegam numa cachoeira, quando chegam num lago, num rio e vê toda aquela água correndo, né? Não que a Rússia não tenha essas coisas, mas é que boa parte do ano a água lá fica congelada. Então eles até me mostraram as fotos que eu também achei muito bonito. Lagos imensos, assim, congelados, muita neve, assim, lá faz muito frio, né? Eles me falaram, inclusive, que tem uma região lá que já chegou a fazer menos 30 e poucos graus, o que eu fiquei, assim, até em dúvida. Eu nem sei se isso é realidade ou se eles estavam falando em outro tipo, né? Outra medida, não sei se era graus Celsius, mas enfim. E eu fiquei surpreendido, assim, com a surpresa que eles têm em relação a esses cenários, assim, que talvez para um russo, né, seja muito diferente, mas talvez para outras nacionalidades já sejam mais acostumados, mas eles ficaram realmente muito encantados. E o Jalapão é um lugar muito bonito também, de fato, né? Isso a gente não pode negar. Acho que é um dos destinos aí do mundo que é considerado dos mais bonitos, né? A gente aqui no Tocantins tem essa riqueza nossa que é o Jalapão. O parque tem o parque estadual, tem a área de conservação e tem a região do Jalapão. Eu não sei diferenciar exatamente, talvez teria que trazer um especialista aqui para a gente conversar sobre isso, mas de qualquer maneira
o Jalapão é um lugar que atrai muita gente de fora e, sem dúvida nenhuma, essa minha experiência com esses russos foi muito bacana. Essa parte que eu falei hoje no vídeo talvez não seja tão importante para algumas pessoas, mas certamente para mim foi. Só que, claro, pessoal, eu gostei mais da parte que eu pude conversar sobre economia, sobre política na Rússia, e me doeu muito o coração, eu reitero isso aqui que eu falei, me dói muito o coração quando eu lembro um dos russos lá me contando, o cara quase chorando, me contando da guerra na Rússia, ele falando que tem amigos na Ucrânia que estão sendo impactados por essa guerra, ele me contando que a dificuldade que é para ele poder sair do país dele, não está fechado, tá, gente? Eles não vieram ilegalmente, tá? Mas é muito difícil mesmo assim, tem muita burocracia. Os cartões de crédito, os cartões dos bancos da Rússia, se você tem um cartão, a conta sua na Rússia, você não consegue simplesmente transferir para outros bancos, é uma coisa muito complicada. É só lembrar dos embargos que tem aí sobre a Rússia, principalmente nessa parte econômica, né? Fora isso, foi uma experiência única, foi muito bacana. Eu agradeço demais o Isaac, que estava comigo no carro. Ele era o guia, né, que estava levando a gente na viagem. E vou deixar o Instagram dele aqui de novo. Confiram lá. Se você quiser visitar o Jalapão, fale com ele, porque ele é um cara top, viu? Ele vai levar você nos melhores lugares. E fora que é um cara super gente boa, tranquilo, você vai ver. Conversa lá com ele se estiver interessado. É isso, pessoal. A viagem foi muito bacana. Certamente muitas coisas serviu para abrir meus olhos em muitas coisas. O Brasil é um país muito difícil para empreender, para crescer, para viver também. Mas em alguns pontos a gente ainda está muito bom e a gente ainda tem muito espaço para atuar no sentido de melhorar. Eu falo isso porque lá na Rússia não é tão simples você se manifestar politicamente. Você pode ser preso, cara. Teve muita gente que foi manifestar na rua e foi preso. O próprio russo que estava comigo, ele me falou que ele tinha amigos que foram presos, né? Porque se manifestaram, não precisa nem ir para a rua. Se você publica alguma coisa na internet, você vai preso, né? Se manifestaram contra a questão da guerra lá. E assim, a gente no Brasil ainda não tem isso, tá? Pode ser que ocorra, né? Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas a gente tem que aproveitar para poder fazer a nossa parte, tá? Então, no mais é isso. Valorize o que você tem, valorize o Brasil, porque, querendo ou não, com todos os defeitos, ainda está muito melhor do que boa parte do mundo. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever, ativa o sininho, dá um like nesse vídeo e comenta aí o que mais que você queria saber sobre essa viagem, que por um acaso eu esqueci de contar aqui. Comenta aí pra gente fazer mais um vídeo, talvez, quem sabe, sobre esse assunto, beleza? Já aproveita para me seguir em todas as redes sociais, vai estar passando, provavelmente vai ter o link aqui embaixo ou o arroba aqui na frente. Me segue lá pra gente se conhecer mais, conversar mais e até logo.